Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos novamente. Graças a Deus, todos firmes, com saúde, né? Turbilhão, graças a Deus, está diminuindo, né? E cada vez mais a gente vai vendo, voltando, né, ao ritmo, não digamos normal, porque o normal acho que vai ser difícil, mas a gente já está respirando mais aliviado, graças a Deus. E a Geni usou uma palavra que, para finalizar, que realmente é o que eu quero chamar a atenção para hoje, né? Estarmos disponíveis. Então, hoje eu vou falar sobre o tema do capítulo 17 do livro Vinha de Luz, que é o tema auxílio eficiente. É um trecho pequenininho, como a Geni já bem disse, e eles são por pequenos parágrafos. Então, eu vou ler e eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um para não ficar. E depois, dependendo do tempo, a gente frisa mais algumas coisas importantes e interessantes também em relação ao tema. Auxílio eficiente, e abrindo sua boca, os ensinava. Mateus 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Isso aqui eu li e reli várias vezes e fiquei tentando buscar ajuda, perguntando assim, o que mais estaria envolvido nisso tudo? O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. E aí, à medida que eu fui lendo, eu fui me esclarecendo e fui compreendendo, da maneira do meu conhecimento, é claro, né? Então, o que quer dizer? Um bom exemplo é como quando tem uma fogueira acesa. Então, são vários galhos ali e todos eles estão em chamas, todos eles estão acesos, estão em brasa. Quando você retira, o que acontece? Apaga, vira carvão. Então, isso aqui me chamou a atenção. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Então, por quê? Porque ele não está próximo ali da multidão. Ele não está vendo o que está realmente acontecendo no meio do povo. E aí, assim, a gente vai continuar. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. E a gente vê isso de diversas formas, né? A gente costuma falar, subiu um degrauzinho e já está achando que está, né? Já está com a coroa na cabeça. Então, a gente vê muito disso. E a gente também tem que se policiar para, às vezes, a gente não se pegar numa situação dessa, né? Às vezes, no trabalho ou outra ocasião, né? Um pouquinho que você se eleva, às vezes, como se diz, se sobressai, né, além de outras qualidades de outras pessoas, às vezes a gente já se acha muito superior, muito ali, né? Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhes foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Um exemplo clássico que eu vejo nisso daqui é aquelas pessoas que nasceram num berço pobre, cresceram numa família pobre, e aí de repente tem uma sorte de ter uma revirada ali, de ganhar um pouquinho a mais, de já mudar a sua vida, nem no sentido de ficar rico assim, não, um pouquinho já que ganha a mais, né? Às vezes já diz, não, agora eu não posso ficar andando com fulano, não, eu não frequento ali mais não. Então assim, já vê que já, como a gente costuma dizer, né, subiu para a cabeça. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. Isso daqui desde que a gente é gente, né? Isso aqui não muda. Quem quem se beneficia da inteligência um pouco acima da média, geralmente acaba mesmo tirando vantagem dos outros que, né, estão num nível intelectual um pouquinho inferior. E aí acabam sendo esses facilmente explorados por essas pessoas, né, que usam a inteligência de uma maneira muito inadequada, vamos dizer assim. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Ou seja,
As pessoas, o povo, a nação, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Por quê? Todos esses que a gente já falou acima, né? Quem recebe a autoridade se castela lá numa zona, né, superior, se torna inatingível. Quem alcança um patrimônio financeiro não quer saber dos que estão necessitados. Aquele que tem inteligência só quer tirar proveito daqueles outros que são de inteligências, né, mais amena. E assim, a nação, no geral, acaba sofrendo. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. Esse tema. Isso daqui nos dias de hoje, como sempre houve, né? A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O que acontece? Um vem, fala uma coisa, o outro vai, aceita aquilo que falou como verdade, e ali aquilo vai virando um redemoinho de sentimentos, de bagunça, de confusão, que por fim, quem acaba, como sempre, sendo prejudicado é o povo. Por quê? No caso, a gente pode atribuir todos esses itens que a gente já falou acima. A autoridade, a riqueza, a inteligência, né? E aí eles vão fazer essa manobra ali para poder controlar a população, né? E aqueles que não são, digamos assim, que não desenvolveram tanto a sua inteligência, ficam à mercê desses que são os espertos, né? O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes, o que também é óbvio, vamos tirar proveito, por que não, né? O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. Então, quer dizer, eles são aquelas pessoas, pedantismo, quer dizer, são aqueles que acreditam que têm uma inteligência superior, né? Que acham que têm uma inteligência a mais, mas na verdade não passa de, como se diz, aqueles charlatãos que falam para poder enganar as pessoas, para tirar proveito, para tirar vantagem. Então, de época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio, né, de zombaria, de desprezo, pelas necessidades espirituais que lhes caracterizam os movimentos e atitudes. Então, isso a gente, é o que eu falei, desde que é gente que vem sempre, de época em época, tendo essa situação. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Hoje, a gente vê um mundo muito caótico, muito materialista, onde o que vale é aquele que tem mais, aquele que é mais, assim, no questão de status, né? E o verdadeiro ser mesmo fica ali escondido. Quase que não se vê, quase não tem brilho, né? Hoje em dia se fala muito na depressão, porque esse vazio acaba tomando conta da alma, né? É um mundo tão materialista ali, que se foca tanto nessa questão do ser, de ter, e acaba se esquecendo, né, do verdadeiro valor, do verdadeiro sentimento que a gente precisa transmitir para a alma. E Jesus, porém, traçou um programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, a servir a Jesus, imite-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então, gente, a primeira questão que eu vejo nesse tema, esse auxílio eficiente, o que vem a ser esse auxílio eficiente? Auxílio eficiente, quer dizer, é uma ajuda que ela realmente vai te ajudar. Por exemplo, aquele velho ditado que diz, né, ao invés de dar o peixe, ensine a pescar. Isso é um auxílio eficiente.
Você não vai deixar a pessoa dependendo da sua bondade de ir lá e auxiliar com o que você tem. Mas pode ser também aquela coisa de você querer doar alguma coisa e não é o que a pessoa está precisando. Então, Exatamente. Tem que doar ou fazer alguma coisa que a pessoa necessita, não que você queira. Exatamente. Aí é que entra a questão que eu comentei, que a Jenny disse. A gente estar disponível. Será que a gente realmente está disponível para aquilo que a outra pessoa precisa? Será que o nosso auxílio está realmente sendo eficiente para quem vem em busca do nosso auxílio? Porque às vezes a pessoa vem ali vamos supor, com essa pandemia que a gente passou, né, o pior já passou, mas às vezes vem alguém, bate a sua porta para pedir, vamos supor, uma xícara de açúcar, alguma coisa assim, né? E você vai e oferece aquela xícara de açúcar. Ah, tudo bem, tenho aqui. Tá bom, beleza. Mas será que era só aquilo mesmo que ela precisava? Será que de repente ela não queria uma palavra amiga? Será que de repente ela não precisava de algo a mais? Talvez ficou com vergonha de questionar. Então, eu penso muito nessa questão que hoje em dia a gente necessita de estar disponível para o outro no sentido da gente saber ler nas entrelinhas, a gente enxergar a fala do outro através do olhar, a gente ouvir com o nosso coração o que o outro está falando com o olhar dele. Porque às vezes a pessoa, é o que mais acontece no cotidiano, oi, e aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Mas só Deus sabe como é que está o coração, como é que está a alma, né? Às vezes está passando um dia difícil, às vezes está com uma série de problemas para resolver, dívidas, né? Diversas preocupações, saúde. E hoje em dia, quase não se tem mais essa preocupação. A gente costuma ver muito nas redes sociais as pessoas postando auxílio às pessoas carentes, e aí a gente vê aquela justificativa, é com o intuito de, como que fala, motivar, né, as pessoas a doarem. Mas e quem está recebendo a doação, será que ele fica feliz com isso? Né? Se a gente se colocar no lugar, não é questão de orgulho, eu acho que por mais que a gente necessite, não há necessidade de a gente expor, né, a pessoa que está pedindo o auxílio. A gente pode ser mais amoroso, mais sensível ao próximo. Então, hoje, num mundo onde que eu acredito que esse mundo ele é um mundo muito descartável, é muito do momento ali. E nesse mundo do descartável, as pessoas também estão entrando nessa onda e o lixo está só acumulando, mas não é só o lixo físico, não, é o lixo da alma. As pessoas hoje brincam com sentimentos, as pessoas hoje banalizam tudo. Tudo está muito assim, muito banal, muito simples. E aí a pessoa depois fica numa situação difícil e aí ela quer receber auxílio, mas quem que pode auxiliar a gente, verdadeiramente? Quem vocês acham? Quem você acha? Algum palpite, gente? A gente mesmo. A gente mesmo. Mesmo que Deus queira ajudar, se a gente não quiser, não tem como. Então, assim, não adianta a gente falar que está indo por um caminho difícil, porque isso está complicado e tal. A primeira pessoa que tem que se ajudar é a gente. Não adianta a gente pedir, não adianta a gente implorar, não adianta a gente fazer promessas, não adianta a gente pedir 1000 coisas, mesmo naquele momento assim que você chora, você se debruça, você faz 1000 promessas e fala, nossa, mas Deus não está ouvindo a minha oração. Não, Ele está ouvindo a sua oração. Só que para Ele agir, você tem que dar o primeiro passo. E não é só orar. Não é só orar e esperar que um milagre aconteça, que as coisas venham caindo do céu. Não é assim que funciona. Tudo na nossa vida, tudo que a gente tem de bem e de mal, todas as nossas ações boas e positivas, é o que conta. Tudo que a gente faz, tudo que a gente se propõe, pensa em fazer, os sentimentos, todas as ações contam a nosso favor, tanto para o bem quanto para o mal.
Então, se a gente se dispõe a ser uma pessoa melhor, a agir de maneira melhor, a ter sentimentos melhores, a vibrar numa maneira mais positiva, a gente aí sim vai conseguir esse auxílio. Se você quer um emprego, você vai correr atrás do emprego. Se você está reclamando que você precisa melhorar a sua saúde, você vai investir na sua saúde. Ah, mas eu não tenho condições de gastar com saúde, com remédio, com convênio. Mas o que você pode fazer por você mesmo para que isso melhore? Para que esse auxílio do alto seja realmente eficiente para você? Ah, eu posso fazer uma caminhada, eu posso reduzir o doce que eu ando comendo demais, eu posso cortar uns carboidratos que eu ando exagerando, eu posso cortar uma outra coisa que eu sei que não me faz bem. Uma cerveja, fritura, refrigerante, né? A lista é grande, né? Então, às vezes a gente é acomodado, a gente quer que o auxílio venha a nós sem que a gente possa fazer nenhum esforço, e não é por aí. Para a gente poder conseguir receber esse auxílio e ser digno de ter esse auxílio, a gente precisa estar disposto a receber esse auxílio. Isso falando no plano assim, individual. Agora, quanto ao coletivo, a gente também é muito bom em reclamar, em queixar, mas de fazer também a gente não faz praticamente nada, né? Praticamente nada. A Geni propôs uma mudança aqui no nosso atendimento aqui do centro, que em relação aos copinhos descartáveis, que foi muito válido, né? Mas geralmente a gente sempre reclama, tá calor, tem muita queimada, o tempo tá abafado, a natureza tá ficando louca. Mas a gente está sempre contribuindo de uma forma ou de outra com o aumento do lixo, né? É queimada, é lixo que para lá no bueiro, né? A gente não tem esse cuidado com a natureza e isso também faz parte da nossa obrigação como cristão. Se a gente tem que cuidar do nosso corpo, que foi o que Deus nos deu, nos concedeu, para a gente poder viver essa vida aqui de uma maneira produtiva, a fim da gente quitar os nossos débitos e arrecadar melhorias para a nossa evolução espiritual, o mundo também está aqui à nossa volta para que nós possamos também evoluir como uma nação, como uma humanidade num todo. E para que isso aconteça, a gente precisa estar em harmonia com o todo à nossa volta. Como que a gente quer estar bem equilibrado se o que está à nossa volta está desequilibrado? Então fica difícil. Para a gente poder conseguir esse equilíbrio, a gente tem que cuidar da gente primeiro, manter esse equilíbrio em nós, saber o que a gente precisa fazer realmente para conseguir esse auxílio efetivo mesmo e colocar isso em prática ao nosso redor. Se cada um fizesse isso por si, e colocasse em prática ao redor, ia ser como uma corrente do bem. E aquilo vai passando, e no geral a gente vê o mundo melhorando aos poucos. Aos passos de formiga, mas é assim que a vida flui, né? Porque hoje em dia existem muitos padrões impostos pela sociedade também, que isso aí eu acho que eu não sei se eu estou errada, mas eu acredito que as redes sociais contribuíram muito para esse lado. De levar as pessoas para um padrão imposto pela sociedade, que às vezes ele é até, como se diz, é desumano. Por exemplo, os modelos, né? Tem que ser aquele padrão e tal, e tal, e tal. E aí se estipula um padrão de beleza que tem que ser aquele ali. E as pessoas acreditam que o certo é aquilo, que é assim que ela tem que ser. E aquelas pessoas que têm uma dificuldade de emagrecer, que têm algum problema de saúde, elas começam a se sentir rejeitadas, fora dessa sociedade. Elas não conseguem ser inseridas nesse meio. E aí o que acontece? Começa a vir a depressão, começa a vir a ansiedade, começa a vir a depressão, começa a vir a tristeza, aquilo vai virando uma bola de neve. E auxiliar como? A essa altura. O que é o primeiro passo? Volta lá no início. A própria pessoa é que tem que se ajudar. Se ela não se aceitar, como que outros vão aceitar? Então, a dificuldade que eu vejo aqui é a gente entender que nós somos responsáveis por
todos os nossos atos, nós somos responsáveis por nos ajudar. A gente não pode querer exigir que Deus venha nos ajudar, que os nossos mentores venham nos ajudar, se a gente não fizer nada por nós mesmos. E para firmar, para melhorar esse ajudar, eu acho que o ponto-chave é ter o conhecimento. É conhecimento de nós mesmos, conhecimento melhor do Evangelho, dos ensinamentos que o Cristo deixou, que tudo que Ele passou foi para o nosso bem viver. Então, eu acredito assim, a partir do momento que a gente tem um conhecimento de tudo que pode nos favorecer, a gente só se engrandece. E não é qualquer coisa que nos abala. Não é qualquer sociedade que vem impor um padrão de beleza que a gente vai aceitar. Não é qualquer um que vai falar alguma coisa que vai te ferir, porque você sabe o teu valor. Você conhece as suas fraquezas e as suas forças, os seus limites. Você conhece o seu ponto de superação. A partir do momento que você se conhece, você não aceita que ninguém te julga mais. Por que é tão fácil a gente acreditar numa palavra negativa que uma pessoa fala e não numa palavra positiva que o outro fala? A gente valoriza tanto o que é negativo, por que será? Se uma pessoa te elogia num dia, te fala, se 3 passam e te fala, nossa, como o seu cabelo tá bonito, nossa, adorei o corte que você fez, nossa, essa cor ficou perfeita. Se vem uma pessoa e fala, nossa, por que você fez isso no teu cabelo? Você acabou com o teu cabelo, tá horrível. Pronto. As 3 pessoas que elogiaram, já acabou. E aí o que a gente está deixando de fazer com a gente? Está deixando de nos auxiliar. Todos esses pequenos pontos, se a gente for analisar, é auxílio para a gente. Isso é auxílio para você não ir caindo na onda dessa população que acha que tudo tem que ser daquele jeito, com esse padrão desigual que eles propõem. É a gente falar, não, eu não vou seguir isso. Eu sou assim, eu sei o meu valor. Eu sei o meu limite, eu sei o que eu posso fazer, eu sei até onde eu posso ir. Eu não estou sozinha, eu tenho um amparo, eu estou fazendo a minha parte, então por que eu vou ficar acreditando na negatividade ao meu redor? Então, o primeiro que a gente tem que fazer é se ajudar. E Deus, Ele deu para a gente o desejo incessante de nos melhorar, buscando novas aquisições através das descobertas, das invenções e do aperfeiçoamento científico. Tudo isso para quê? Para a gente ir se melhorando, para a gente ir se evoluindo gradativamente, colocando em prática esses ensinamentos, colocando em prática esses conhecimentos. Então, não basta só a gente pedir, é necessário a gente dar algo de si mesmo, sem ficar estático esperando por milagres. As criaturas, elas devem mover seus braços e pernas para não se atrofiarem. Devem exercitar o cérebro para que este responda às necessidades do espírito. Se não fosse assim, a gente não precisaria ter braços e pernas. Se fosse para só um pensar por todos, não teria necessidade. Né? É igual uma colmeia, por exemplo, existe a rainha, né? Que se a rainha morrer, todo mundo como é que chama, gente? Fugiu. Da colmeia, fugiu. Obrigada. Então, todas as abelhas vão morrer. A gente não é assim. A gente não depende só de uma pessoa. Mas, às vezes, a gente age como se dependesse. Às vezes, a gente age como se dependesse de tudo que a sociedade impõe para a gente. E não, onde que está escrito isso? A gente tem que seguir as nossas leis morais, as nossas leis que existem em sociedade, isso sim. Agora, aceitar os padrões impostos pela sociedade, isso não. Nunca ninguém falou que a gente é obrigado a aceitar. Aceita até certo ponto onde você fica calado. A partir do momento que você se opõe e diz, não, eu não vou aceitar, acabou, morreu ali. E isso a gente tem que se impor para a gente mesmo, a gente lembrar que a gente tem o nosso amor próprio. Esse amor próprio é que nos ajuda a nos ajudar. Porque a partir do momento que você perde esse amor próprio, acabou. Se nem você se ama, quem vai te ajudar?
Ah, Jesus te ama, te ama. Tá, ele te ama, mas se você não se ama, se você não se ajuda, ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. É assim que as coisas funcionam. Então, para merecer o amparo e a ajuda divina, é imprescindível que se tenha desprendimento e amor ao próximo, podendo assim contar com a generosa ajuda dos mensageiros espirituais. Uma conduta elevada, bons pensamentos e sentimentos nobres faz com que os bons espíritos intervenham a nosso favor. E isso é importante. Como eu disse, né, a gente manter um padrão elevado, né, uma vibração boa, bons pensamentos, a gente tentar agir sempre da melhor maneira possível. Parar de julgar tanto as pessoas, parar de condenar tanto as pessoas. Isso faz com que nós nos ajudamos. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a se observar. O que eu posso melhorar? A partir de um momento que você se propõe a se ajudar, eu acho interessante, a cada manhã, principalmente aqueles dias mais tenebrosos que todo mundo passa, né? Tem dias que a gente não está muito bem, tem semanas que a gente vai arrastando. Todos os dias, quando a gente se levantar, você olhar no espelho e perguntar: o que eu posso fazer por mim hoje? Como eu posso realmente ser eficiente para me ajudar no dia de hoje? E lembrar que o principal responsável de todas as ações, de todas as consequências da nossa vida, somos nós. Nós fazemos as nossas escolhas, nós colhemos o que plantamos. Essa é a lei divina mais infalível que existe, não tem outra. Se você colheu, você vai plantar. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas se você plantou, você vai colher. Então, o caminho é esse, gente, não tem atalho. Amar a si mesmo ao ponto de se conhecer, de entender o que você realmente precisa no fundo da sua alma. O que é esse vazio que você está sentindo? O que a tua alma está querendo te dizer? Será que você está se respeitando? Será que você não está se desvalorizando em algum ponto e que a tua alma está ali gritando e pedindo socorro e você não está ouvindo? Às vezes a gente se preocupa tanto em agradar os outros que acaba deixando a gente de lado. E às vezes a gente nem percebe. E aí de repente começa a sentir aquele vazio, aquela angústia, aquele jeito ruim, aquele nó na garganta, aquela tristeza que vem sem saber de onde. E quando isso, na verdade, é a falta do amor próprio, que anda meio esquecido, meio abandonado. E aí, quando você quer ver, quando menos você percebe, às vezes você já se encontra numa depressão, né? Às vezes num quadro de uma crise de pânico. Porque às vezes você deixou passar despercebido essas emoções que te incomodavam. E isso, se você não trata, se você posterga isso, quanto mais você demora, mais prejuízos te traz. Então, a mensagem que eu quero deixar para hoje, gente, nesse tema de auxílio eficiente, que saibamos nos ajudar primeiro. Porque se a gente não nos ajudar, como que a gente vai ajudar o próximo? E saber o nosso limite. O limite de ajudar, o limite de pedir ajuda, o limite até onde a gente consegue ir em favor do próximo, mas até onde a gente também consegue ir sem a ajuda do próximo. É isso que eu tinha para hoje.